Fala pessoal, e aí, como estamos? Tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula desse projeto Quarentena, né? É a última aula para finalizar o conteúdo do primeiro bimestre da primeira série, que já foi finalizado faz um tempinho também, mas vamos trabalhar com o nosso ritmo, né? O nosso andamento, para saber como que a gente consegue minimizar aí os problemas de aprendizagem dessa forma de ensino, tá bom? Lembro vocês que o CMSP já está em funções faz um tempo, né? Que é a matéria do segundo bimestre. Na verdade, faz um tempo, já vai fazer 3 semanas. E a gente precisa também dar conta dessa matéria futuramente, tá? Futuramente que eu digo semana que vem, provavelmente. Beleza? Bom, então vamos começar a aula aí. Vamos parar de enrolação, né? E vamos começar a aula sobre progressão geométrica. Fechei o vídeo. Lembro vocês que progressão geométrica é uma sequência também. E aí vocês têm que lembrar que uma sequência é um conjunto numérico colocado em uma certa ordem, tá? E como a gente pode lembrar, né, a PA, que é a progressão aritmética, que foi a matéria da aula passada, é justamente uma sequência que possui um padrão. Qual que é o padrão da sequência da PA? O padrão é que de um termo para o outro, a diferença de dois termos consecutivos é sempre constante. Então, para ir do A1 para o A2, eu tinha que somar uma razão. Para ir do A2 para o A3, eu tinha que somar a mesma razão. Se a razão fosse diferente, então se os números que eu estou somando sejam diferentes, então a gente não está falando de PA, certo? A gente está falando de uma sequência qualquer. A PG, na verdade, o que vai acontecer na nossa progressão geométrica? Ao invés de ser a diferença entre dois termos consecutivos, a gente fala que a razão entre dois termos consecutivos sempre vai ser constante. E essa razão vai receber o nome de razão mesmo, tá? E aí o que acontece? Se eu colocar um esqueminha aí da nossa PG, né? A1, A2, A3, A4, AN, como eu acabei de definir para vocês, para chegar do A2 saindo do A1, eu preciso multiplicar por uma razão, por algum número, né? Se eu quiser chegar do A2 para o A3, eu preciso multiplicar pelo mesmo número ou pela mesma razão. Se eu chegar do A3 para o A4, eu também preciso multiplicar pela mesma razão, tá? O que vocês precisam observar, na verdade, é que se eu quiser chegar do A1 até o A4, então eu preciso multiplicar 3 vezes a minha razão por ela mesma, certo? Do mesmo jeito que eu consigo chegar do A1 para o A2, do A2 para o A3, do A3 para o A4, eu consigo também voltar. Só que aí, se a gente está voltando, operação inversa, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, do A4 para o A3, estou dividindo pela mesma razão. Do A3 para o A2, eu divido pela razão. Do A2 para o A1, eu divido pela razão novamente. Beleza? Bom, o que é importante saber da PG? Primeira coisa que é importante saber, termo geral. Bom, como que eu acho o termo geral? O que é o termo geral? Lembra que o termo geral é uma formulinha que a gente encontra para poder achar qualquer termo da minha progressão, né? Tanto da PA quanto da PG, que é a nossa lei de formação. Lembra lá, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R é da PA. E aí a gente achou essa razão, a gente achou esse termo geral, na verdade, analisando a nossa progressão aritmética, tá? Vou fazer a mesma coisa com a progressão geométrica, mesmo porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de decorar fórmulas. Eu prefiro ir muito mais pelo raciocínio, certo? Bom, pensando assim, eu sei que o A1 é igual ao A1. E aí você tem que lembrar que se a gente está no A1, que é chegar no A2, a gente só precisa multiplicar pela razão. Então, o A2 é igual a 1 vezes Q. Beleza. Agora, para chegar no A3, saindo do A1, eu preciso multiplicar duas razões. Lembra que eu estava falando lá no comecinho? Então, eu sei que o A3 é A1 vezes Q vezes Q. Lembra que multiplicação de mesma base mantém a base e soma os expoentes?
se eu não tenho expoente nenhum em Q, lembra que o expoente é 1. Então, Q vezes Q dá Q elevado a 1 mais 1, que é Q ao quadrado, certo? O que você imagina do A4? O A4 vai ser A1 vezes Q vezes Q vezes Q, que é igual a 1 vezes Q elevado ao cubo, porque eu tenho 3 Qzinhos ali que estão se multiplicando. O expoente é 1, então a gente mantém a base e somos expoentes. Tranquilo? O A5 é só fazer A1 vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q, que aí são 4 Qzinhos, que é 1 vezes Q elevado à quarta. Eu acho que eu falei o número certo de Qs, tá? Bom, e assim por diante, né? Então a gente consegue achar o AN. Então o AN vai ser o A1 vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q, N menos uma vezes, né? Por que N menos uma vezes? Porque lembra lá, se eu estou no A5, eu multipliquei 4 vezes o meu Q entre eles, né? Se eu estou no A4, eu multipliquei 3 vezes meu Q. E aí seu expoente está sendo N menos 1. Então eu sei que meu termo geral da PG, a N, é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, que é a nossa formulinha final do termo geral. Beleza? Então, se eu quiser achar o A50, no lugar do N eu coloco 50. Se eu quiser achar o A53, no lugar do N eu coloco 53. E aí você precisa saber só quem que é o A1 e a sua razão. Tranquilo? Sossegadinho, né? Então, continuando a progressão geométrica, né, o esqueminha lá que a gente tinha na slide anterior, eu sei que para ir do A1 para o A2, só multiplico por Q, do A2 para o A3 multiplico por Q, do A3 para o A4 multiplico por Q. Se eu quiser voltar, eu divido e divido por Q. Bom, a partir disso, eu consigo achar minha razão. Como? A razão Q, nesse caso, é sempre o termo posterior dividido pelo termo anterior. Então eu posso falar que Q é A2 sobre A1, ou A3 sobre A2, ou A4 sobre A3, e assim por diante, até chegar no AN sobre AN-1. Lembrando que AN-1 é sempre o termo anterior do AN. Tá? Então eu consigo achar minha razão tendo dois termos consecutivos. É só dividir entre eles. E aí lembra que na PA eu consigo achar uma propriedade por causa da diferença entre as razões ser constantes, né? Então eu consigo achar uma propriedade aqui também. Eu posso falar que Q é igual a 2 sobre A1 e Q é igual a 3 sobre A2. Lembrando que Q é igual a Q, então eu posso falar que A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2. E aqui eu posso multiplicar em cruz, certo? Eu tenho A2 vezes A2, que dá A2 ao quadrado. Isso é igual a 1 vezes A3. Lembra que para resolver, para tirar o quadrado, né, do meu A2, eu preciso extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então eu sei que A2 é a raiz quadrada de A1 vezes A3. E aí eu acho uma outra propriedade que o termo do meio entre três termos é sempre a razão geométrica da multiplicação dos termos dos extremos. Tá? Então, se eu tenho três termos consecutivos, eu posso multiplicar o primeiro termo e o terceiro termo e tirar a raiz que eu acho o termo do meio. Tranquilo? Sossegadinho? Então, vamos continuar, né? Aí eu trouxe aqui alguns exercícios, só para vocês terem um pouco de noção de como trabalhar com isso, para a gente ter alguns exemplos, né? Não adianta nada eu só trazer a matéria e não te dar um exemplo. Então a gente tem lá, um grande concurso teve suas inscrições abertas durante 7 dias. No primeiro dia se inscreveram 2 pessoas e no último dia se inscreveram 1.458. Presta atenção nisso aqui, ó. Se as inscrições foram abertas durante 7 dias, no primeiro se inscreveram 2, então eu sei que A1 é igual a 2, certo? E no último se inscreveram 1.458, se eu tenho 7 dias, o meu A7 é 1.458. Beleza? Interpretação aí do nosso exercício, como a gente jogar isso para a matemática. Sabendo que o número de candidatos inscritos cresceu a cada dia, de acordo com a progressão geométrica, o número de inscritos somente no quinto dia foi. Bom, o que acontece? Se eu tenho um A1 e eu quero achar o quinto dia, eu preciso achar o A5. Para achar o A5, eu preciso da minha razão.
Mas se eu tenho o A7 e o A1, eu consigo achar minha razão, certo? Como que a gente faz isso, gente? Vamos lembrar lá. Eu sei que A1 vezes Q elevado à sexta é igual a 1458. Professor, da onde você tirou esse A1 vezes Q elevado à sexta? Lembra que A7 é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. E aí, se o seu N é 7, fica 7 menos 1, que é 6. É só substituir, tá? Aí meu A1 vale 2. Então eu substituo lá também. Então 2 vezes Q elevado à sexta é 1458. Então Q elevado à sexta é 729. Para resolver isso, lembra que tem que tirar a raiz sexta dos dois lados. Exatamente isso. Lembra que o inverso, né, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, a raiz sexta dos dois lados, perdão. E aí eu tenho que Q elevado à sexta é igual a 729, então Q tem que ser mais ou menos 3. E aí sei que A5, então é o A1, vezes Q elevado à quarta, termo geral. Lembra lá que a gente trabalhou lá nos primeiros slides. E aí se eu sei que o A1 vale 2 e o Q vale 3, 3 elevado à quarta. Então meu A5 é 2 vezes 81. Por que 81, professor? Porque 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes ele mesmo, certo? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 2 vezes 81 dá 162. E aí eu tenho que a alternativa desse exercício é a alternativa C. Tá? Então aqui ele trabalha de como encontrar a sua razão, tendo dois termos não consecutivos, e depois para usar o termo geral e achar um termo que ele quer na sua progressão geométrica. Tá? A questão 2 é um pouco mais complicada, né, porque ela envolve outros tipos de cálculos, né, outros tipos de noções que vocês devem ter visto no nono ano, talvez, né? Caso não tenham visto, tem que tentar relembrar aqui, beleza? Então vamos trabalhar com um exercício um pouquinho mais difícil. Em uma PG com 4 termos positivos, a soma dos dois primeiros termos é 9. A soma dos dois últimos termos é 36. Determine o primeiro termo e a razão dessa PG. Então ele quer o A1 e ele quer o quê? O que ele me deu de informação? Ele falou que o A1 mais o A2 é igual a 9. Eu não consigo achar nem A1 nem A2 só com essa equação, certo? E aí depois ele me falou que a soma dos dois últimos termos é 36. Então ele está falando que A3 mais A4 é 36, porque ele me afirmou que são 4 termos. Tranquilo. Eu tenho aí que a gente chama de um sistema com 4 letras, né? A1, A2, A3, A4, e com duas equações. A gente não consegue resolver isso, tá, gente? Se a gente tem duas incógnitas ou duas letras, a gente precisa de duas equações. Então a gente precisa de mesmo número de equações para encontrar o mesmo número de incógnitas. Aí que está o segredo da PA e da PG, na verdade. Por que está o segredo da PA e da PG? Eu consigo modificar tudo que tem na PA e na PG por 1 a 1 e pela razão, né? Nesse caso pelo A1 e por quê. O que eu preciso lembrar aqui? Eu preciso lembrar que o A2 é A1 vezes Q. Então eu substituo lá o A2, fica A1 mais A1 vezes Q é igual a 9. Aí o A3, eu preciso lembrar que é A1 vezes Q, que é A1 vezes Q ao quadrado. E o A4 é A1 vezes Q vezes Q vezes Q, que é 1 vezes Q ao cubo. Isso é igual a 36. Aqui vai envolver muita coisa. Mas aqui eu já tenho um sisteminha com duas equações, duas incógnitas. Minhas duas variáveis aí são A1 e Q. Agora eu consigo resolver. Professor, mas tem um Q ao quadrado e um Q ao cubo. Eu tô com medo disso. Bom, então vamos lá. Na primeira equação, eu tenho A1 mais A1 vezes Q do lado esquerdo da minha igualdade. Como não tem nenhuma variável do lado direito, eu consigo colocar o A1 em evidência. Lembra que colocar o A1 em evidência é você abrir um parênteses e multiplicar pelo que sobra de cada termo. Como no primeiro termo só tem A1,
sobra só um 1. Como no segundo termo tem o Q, sobra Q. E aí o sinal do meio é sempre mais nesse caso, tá? Na equação de baixo, eu consigo colocar o A1 em evidência, porque tem nos dois termos. E eu consigo colocar também o Q ao quadrado, porque Q ao cubo é Q ao quadrado vezes Q. E aí eu tenho que A1 vezes Q ao quadrado é igual a 1, que foi o que sobrou no primeiro termo, mais Q, que foi o que sobrou no segundo termo, porque Q vezes Q ao quadrado é Q ao cubo. Tá? Aqui a gente resolve, né, por um outro artifício que eu gosto de trabalhar. Que aí eu posso pegar essas duas equações e fazer qualquer operação básica dos dois lados da igualdade, tá? Nesse caso, eu vou dividir os dois lados, das duas equações, tá bom? Posso subtrair, posso somar ou posso fazer substituição. Nesse caso, eu fiz divisão. E aí eu divido esse lado daqui e divido aquele lado de lá. Na hora que eu faço a divisão, eu vou ter isso aqui. A1 vezes 1 mais Q, dividido por A1 vezes Q ao quadrado, vezes 1 mais Q, que é igual a 9 sobre 36. Eu só dividi um pelo outro, dividir é uma fração. Posso simplificar o A1 com A1, tá multiplicando e dividindo. Posso simplificar 1 mais Q e 1 mais Q, eu estou multiplicando e estou dividindo. Sobrou para mim, então, 1 sobre Q ao quadrado. Eu posso simplificar 9 com 36, né? É 1 sobre 4, porque 9 vezes 4 dá 36. Tudo bem? Dividir por 9 em cima e embaixo. Multiplico em cruz de novo, e eu vou achar que Q ao quadrado é igual a 4. Então, meu Q tem que ser mais ou menos raiz de 4. Então, meu Q é mais ou menos 2. Beleza. O que eu faço agora? Agora que eu tenho a razão, eu preciso achar meu A1. Então, A1 é igual a 1 mais Q igual a 9, né? Desculpa. Meu A1 vezes 1 mais Q é igual a 9. Então, no lugar do Q, eu posso usar o Q igual a 2. E aí eu tenho que A1 é 1 mais 2 é igual a 1 vezes 1 mais 2 é igual a 9. Perdão de novo, gente. Então, A1 vezes 3 é igual a 9. Passo 3 dividindo, A1 é igual a 3. Beleza. Achei o A1 com a razão sendo 2 positivo. E aí eu posso usar o 2 negativo como razão. Então eu tenho de novo que A1 é igual a 1 mais Q. Oxi, de novo errei. A1 vezes 1 mais Q é igual a 9. E aí no lugar do Q eu coloco menos 2. A1 vezes 1 menos 2 é igual a 9. 1 menos 2 dá menos 1. E se eu dividir, A1 é igual a menos 9. Mas lá no meu enunciado, ele falou que meus termos são positivos. Então, o A1 não pode ser menos 9. Logo, a minha razão vale 2 e o meu A1 vale 3. Esse é mais dificinho, né, gente? Mas também é um exercício que... assim, as pessoas gostam de cobrar bastante, tá bom? Então, tenho aí com vocês, pelo menos visto esse tipo de resolução. Tranquilo? Bom, para a gente continuar a progressão geométrica, tem mais duas coisas que eu preciso falar, tá? Uma é a soma dos n primeiros termos da PG. E aí, aqui eu vou provar para vocês essa soma, né? Eu sei que S é igual a 1 mais a 2 mais a 3 mais blá 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 mais a n menos 1 mais a n. Eu posso multiplicar os dois lados dessa equação, por quê? Se eu multiplicar por Q, eu tenho S vezes Q é igual a 1 vezes Q, mais A2 vezes Q, mais A3 vezes Q, mais A1N menos 1 vezes Q, mais AN vezes Q. Bom, para a gente provar essa soma, na verdade, eu tive que usar esse artifício, tá, gente? Porque, aqui de novo, eu prefiro provar a fórmula, né? Não necessariamente vocês precisam prová-la, mas é só para vocês entenderem de onde ela veio. Do mesmo jeito que eu fiz lá a soma de Gauss na PA, eu prefiro fazer a soma dos n primeiros termos aqui também da PG, tá bom? Então aí, como artifício, o que eu fiz? Eu não tinha como mexer ali na primeira equação, então multipliquei por Q os dois lados. E aí eu obtive uma segunda equação, e aí eu posso pegar a segunda equação, que é
essa aqui e posso modificá-la, porque A1 vezes Q é igual a 2. A2 vezes Q é igual a 3. A3 vezes Q é igual a 4. A n menos 1 vezes Q é igual a n. E a n vezes Q eu preferi não mexer. Então eu posso pegar essa equação e a primeira equação inicial que eu tinha e fazer de novo o que eu fiz lá no último exercício, né? Trabalhar com operações dos dois lados da igualdade, tá bom? Então aqui nesse caso eu não vou dividir as duas equações. Aqui nesse caso eu vou subtrair. Por que eu vou subtrair? Porque eu sei que SQ menos S, né? Estou subtraindo de cima pelo de baixo, vai sobrar só isso aí que surgiu para vocês, né? Vai sobrar o menos A1 mais a N vezes Q. Por que isso? Porque eu tenho A2 menos A2. Então sumiu. Eu tenho A3 menos A3. Sumiu. Eu tenho A4 menos A4 também vai sumir. E todo esse meio que está pontilhado ele vai sumir também. Aí eu tenho a n menos 1 que está ali em cima, que não aparece aí para vocês, com a n menos 1. Bom, e eu tenho a n com a n. A n menos a n dá zero. Então quem que sobrou para mim? Aí na parte de cima só a n vezes q e na parte de baixo A1. Aí o A1 fica negativo porque ele está subtraindo a equação de baixo, né? E como vocês viram lá no exercício anterior que eu fiz, do lado esquerdo da sua igualdade eu posso colocar o S em evidência. Se eu colocar o S em evidência, sobrou Q menos 1. Do lado direito, eu modifiquei quem que é o AN. Lembra? Termo geral. Eu tenho que menos A1 mais A1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes Q. E aí, Q vezes Q, a gente modifica, né? A gente pode manter a base e somar os expoentes. Lembra que o expoente de Q, que não aparece ninguém, é 1. E aí eu tenho Q elevado a N menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 zerou. E aí você fica com A1 vezes Q elevado a N. Então nessa linha de baixo, a única coisa que eu modifiquei foi a multiplicação das duas razões que eu tinha na linha de cima. Q elevado a N menos 1 vezes Q elevado a primeira. Tá? O resto ficou tudo igual, vocês viram aí. Aí eu tenho que S, que multiplica Q menos 1, é igual a 1, que eu posso pôr em evidência também, porque tem os dois termos. Aí no primeiro vai sobrar um menos 1, por causa daquele menos, mais Q elevado a N. Beleza? O Q menos 1 que está multiplicando o S, eu posso passar para o outro lado dividindo. Eu sei que S é a 1 que multiplica menos 1 mais Q elevado a N, dividido por Q menos 1. E aí eu só vou arrumar, né, a equação na parte de cima, porque eu não gosto desse menos 1 na frente. E aí você vai ficar com S é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Essa é a fórmula dos termos da soma dos n primeiros termos de uma PG, tá? Eu, de verdade, não gostava muito de decorar isso, mas para o vestibular, quando eu estudava no terceiro ano, eu decorei um dia antes para ir para a prova, tá, gente? Então essa é a dica que eu dou. Não gosto de decorar muito. Mas vocês que fizeram mapa mental aí ou vão fazer, né, vocês conseguem colocar no mapa mental para tentar decorar essa fórmula de algum jeito, tá bom? E aí a última coisa que falta é a soma dos infinitos termos de uma PG. Isso não existe na PA. Mas para isso aqui existir na PG, a gente tem uma condição. Tá? E a condição é essa que está aparecendo aí para vocês. Se a razão da PG pertencer ao intervalo menos 1 até 1, isso significa que tem infinitos números reais aí nesse meio. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, tanto os positivos quanto os negativos, né, nessa fração. E se essa PG for infinita, então se a razão estiver nesse intervalo e a PG for infinita, então a gente vai ter que S é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Isso é a fórmula anterior para os N primeiros termos. Para a soma dos infinitos não é a mesma fórmula. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que esse Q elevado a N ele vai sumir. Por que ele vai sumir? Porque vamos pensar assim, ó, se n tende ao infinito e q é maior que menos 1 e menor que 1, então esse fator tende a zero.
quer dizer que ele vai virar zero lá no infinito. Mas por que isso acontece, né? Vamos pensar aqui comigo, ó. Se eu tenho 1 sobre 2 que está nesse intervalo elevado ao quadrado, dá 1 sobre 4, que se você usar a sua calculadora aí, você vai achar 0,25. Se eu pegar esse mesmo 1 sobre 2 e levar ao cubo, dá 1 sobre 8, que se pegar a mesma calculadora, vai dar 0,125. Você viu que já diminuiu o seu número, certo? Se eu pegar 1 sobre 2 e elevar a quarta, dá 1 sobre 16, que é 0,0625. Então quer dizer que quanto mais eu aumentar a minha potência, menor vai ser meu número. Tá? Eu estou dividindo por 2 todos os números conseguintes. Então, se eu estou tendendo ao infinito, esse número vai tender a zero. E aí você vai ficar com S é igual a 1, que multiplica 0 menos 1, dividido por Q menos 1. E aí você vai ficar com a 1 vezes menos 1, né? Porque 0 menos 1 dá menos 1, dividido por Q menos 1. E aqui eu só vou arrumar o sinalzinho, porque esse menos 1 em cima ficou horrível. E aí eu vou trocar então os sinais no de baixo para a gente poder cancelar esse menos 1. Aí você vai achar que S no infinito é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Tá? E aí a gente finaliza aqui todo o conteúdo de projeção geométrica. Tranquilo? Só para finalizar essa aula, eu vou fazer alguns exercícios. Esse é da UEL, que ele fala a figura a seguir representa um modelo plano do desenvolvimento vertical da raiz de uma planta do mangue. A partir do caule surgem duas ramificações da raiz. Em cada uma delas surgem mais duas ramificações, e assim sucessivamente. O comprimento vertical de uma ramificação, dada pela distância vertical reta do início ao fim da mesma, é sempre a metade do comprimento da ramificação anterior. Então, vocês estão enxergando aí, ó, você tem o caule, aí eu tenho o solo, né? HC é o inicial. E aí você tem 1 metro, aí depois você vai ramificar de novo essa raiz. E aí ele vai dividir por 2 o seu comprimento, né? Vai ficar meio metro. E aí depois vai ramificar de novo, vai ficar 1/4 de metro. E assim por diante. Sabendo que o comprimento vertical da primeira ramificação é de H1 igual a 1, qual o comprimento vertical total da raiz em metros até H10? Se é total, ele quer saber a soma. Tá? É isso que a gente precisa entender. Se ele quer o total, a gente quer saber a soma. Bom, aí a gente lembra que S10 é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Aí, se eu tenho S10, o meu N vale 10. O meu A1, lembra lá, ele falou que a primeira ramificação, H1, é 1 metro. Então, A1 vale 1. E o Q é meio. Por que é meio? Porque estou dividindo por 2, todos os termos estão seguintes, né? Então, lembra lá, A1 é igual a 1, porque ele falou que H1 é igual a 1. Aí a minha razão é meio, porque de um patamar para o outro, né? Uma bifurcação para a outra, uma ramificação para outra, eu estou dividindo por 2 o tamanho da minha raiz. E aí, então, é 1 sobre 2. Menos 1, porque está no próprio exercício, meio menos 1, que é da fórmula, né? Então, eu tenho que S10 é igual a meio elevado a 10 menos 1, dividido por menos meio. Porque, lembra lá, se eu tenho menos 1, estou devendo 1, eu tenho metade, então eu fico devendo metade ainda, certo? E aqui eu só preciso arrumar o meu sinalzinho, né? Então, meio elevado a 10 menos 1. Estou dividindo por fração, né? Então, copio o primeiro. Meio elevado a 10 menos 1 dividido por 1. Aí, multiplica pelo inverso do segundo. Copio o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Multiplicado por menos 2 sobre 1. E aí, então, S10 é igual a 2. Estou multiplicando por menos, então estou invertendo a ordem dos meus fatores. Então, S10 é igual a 2, que multiplica 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10. E minha alternativa é a alternativa C. Tá? Eu pulei algumas passagens aí, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me perguntem depois. Último exercício para a gente finalizar a aula. A gente tem aí, nas figuras a seguir, são exibidas as 3 primeiras etapas de um padrão de construção representado pelos quadrados abaixo. O lado do quadrado da etapa 1 mede 2 cm. A medida do lado do quadrado da etapa 2
é metade da medida do lado do quadrado da etapa 1. A medida do lado do quadrado da etapa 3 é metade da medida do lado quadrado da etapa 2. E assim sucessivamente. Calcule a soma das áreas da sequência infinita de quadrados. Então ele vai ter infinitos quadrados aí, são infinitas etapas. Então o que você precisa entender? Ele quer a soma das áreas e não dos lados. Quando ele falou que o lado do quadrado mede 2, não é esse 2 que ele vai usar como A1. Tá? E aí eu preciso calcular esse A1. Área de quadrado, lado vezes lado. Então A1 é 2 vezes 2, que é igual a 4 centímetros quadrados. O A2 ele vai ter lado metade, né? Então, se o lado do quadrado 1 é 2 centímetros, o lado do quadrado 2 é 1 centímetro. Área 1 vezes 1, que é igual a 1 centímetro quadrado. Meu A3 vai ser meio vezes meio, porque eu estou dividindo por 2 de novo, né? Meio vezes meio dá 1 quarto. E aí o que aconteceu? Do A1 para o A2, eu multipliquei por 1 quarto. Então 1 quarto é a minha razão. E se do A2 para o A3 eu multiplicar pela mesma coisa, realmente é uma progressão geométrica. Né? E vai ser. Tá? Então eu tenho meu A1, que é 4, e minha razão, que é 1 quarto. Então eu tenho aqui a soma, olha lá, PG de razão 1 quarto. Aí eu sei que a soma dos infinitos termos é igual a 1 sobre 1 menos Q. No lugar do A1 eu coloco 4, no lugar do 1 menos Q, no lugar do Q eu coloco 1 quarto. E aí faço MMC na parte de baixo, né? Lembra que MMC entre 4 e 1 é sempre 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 por 1 dá 4, vezes 1, 4. 4 por 4 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Então fica o 4 lá de cima, 4 menos 1 dividido por 4. E aí eu sei então que vai ficar 4 dividido por 3 quartos. Divisão de fração, lembra lá, copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. O primeiro é 4, que é 4 sobre 1, vezes 4 terços, que é inverso de 3 quartos. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 3, 3. Então você descobriu que sua soma dos infinitos quadrados, das áreas dos infinitos quadrados, dá 16 sobre 3. E aí você finaliza o seu exercício. De novo, são exercícios mais complicados. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, me procurem para retirar, ok? De qualquer forma, acabou essa aula, né? Acabei com a matéria. Uma boa semana para vocês. Até a próxima videoaula. E como eu falei, né? Irei realmente fazer uma lista para vocês finalizarem esse conteúdo, ok? Até mais, gente!